Como descobrir que as formigas estão matando as suas plantas pela raiz? Se não tem como ver elas ali, a raiz está bem lá dentro do substrato, não tem como ver. Mas como descobrir, gente? Como? Quais os sinais que as plantas dão quando elas estão assim sendo atacadas pelas raízes? A nossa amiga que fez essa perguntinha. Muito obrigado, Andréa, pela sua perguntinha. Eu vou falar isso aqui agora, gente, porque essa perguntinha da Andréa, embora eu responda muitas perguntas, mas eu não consigo responder de todo mundo, essa da Andréa me chamou a atenção porque eu perdi um hibisco aqui por causa disso, tá? Perdi um hibisco sim, e eu vou explicar tudo para vocês. O que que acontece, o que que vocês podem fazer. Olha só, gente, já agradeço muito, Andréia, o seu comentário, a sua perguntinha. Raízes, gente, é difícil a gente perceber que as formigas estão lá e outros bichinhos também, porque a gente não fica olhando as raízes, né? Não tem como a gente tirar substrato e ficar olhando a raiz ali. Mas a gente pode descobrir com certos sinais que as plantas dão, tá? Aconteceu aqui com o meu hibisco, ele começou, olha só os sinais, gente, ele começou a morrer do nada. Eu cuidando dele muito bem, substrato certo, lugar certo, adubação correta, tudo certinho como ele gosta. E ele começou a morrer. Eu vou mostrar agora para vocês aqui, deixa eu virar aqui. Deixa eu ir aqui, que ele tá aqui nesse cantinho aqui. Um hibisco amarelo, gente, preste atenção para vocês verem. Esse meu hibisco amarelo aqui, tinha duas mudas aqui, ó. Tá vendo esse vasinho aqui? Tava com duas mudas. O que que acontece? Essa muda tá bonita e a outra começou a morrer. A outra tava aqui, ó. Se vocês puxarem meus vídeos antigos aí com o hibisco amarelo, vocês vão ver que nesse vaso tinha dois hibiscos. E aí começou a morrer do nada, minha amiga. E o que que eu fiz? Aí eu vi que ele tava molinho, aí eu puxei. Tava cheio de formiga as raízes dele, cheinho. Aí eu perdi, não teve como mais salvar ele. Então, assim, gente, os sinais que vocês podem ver é quando a planta tá bonita, tá feia e vocês estão cuidando dela como deveriam cuidar. Esse hibisco aqui, tá vendo tanto que ele tá bonito, gente? E o outro do lado dele tava feio. Agora, não me pergunte por que as formigas não atacaram esse daqui. Até hoje eu não descobri, sendo que os dois estavam no mesmo vaso. Olha só para vocês verem. E esse aqui maravilhoso e as formigas atacaram esse aqui. Talvez eu tenha descobrido antes, né? E não deu tempo a formiga passar para esse. É por isso que deu tempo eu salvar, né? No caso, esse aqui e o outro não. Mas com certeza, se eu não descobrisse logo, a formiga ia passar para esse daqui. Entendeu? Então, gente, assim, minha amiga, quando acontece isso, os sinais que você vê, não tem outro jeito de você descobrir que as formigas estão atacando o seu hibisco, ou sua plantinha azaleia, né? Eu tô mostrando aqui as minhas, que eu fiz a poda recentemente, até tem um vídeo aí, que já vou postar ele para vocês. Então, o que que acontece? Você tem que prestar atenção na sua plantinha, como ela está. Isso acontece muito com as orquídeas, tá, gente? Às vezes tem fungo nas raízes das orquídeas e elas começam a ficar feias, sendo que você está cuidando delas muito bem. Aí é raiz, tá? Então, assim, começou a ficar feia a planta, você está cuidando dela direitinho no lugar que ela deve estar, desplanta ela, ou senão dá uma cavadinha ali ao redor dela para ver o que está acontecendo, né? Foi o que aconteceu aqui. A minha começou a ficar molinha e eu fui cavando assim, cavando, cavando, foi quando eu descobri. Aí eu puxei, estava cheio de formiga. Então, assim, para a gente descobrir tem que ser dessa forma, não tem outro jeito, porque você não vai desplantar todas as plantas assim, né, gente? Então, assim, plantinha tá feinha, você tá cuidando muito bem dela e ela continua muito feia, dá uma cavadinha ali ao redor para você olhar as raízes, né? Não tem outro jeito, minha amiga, tem que ser assim para ver, né? Então, assim, já agradeço muito seu comentário, espero ter ajudado a vocês aí, gente, porque acontece muito. Outra coisinha muito interessante sobre formiga, preste atenção como está o seu quintal, preste atenção se não tem sujeiras, preste atenção se não tem comidas de animais, porque isso atrai muito as formigas, tá, gente? Atrai bastante as formigas. Então, dá uma limpadinha no quintal, vê aí como é que tá as coisas ao redor das suas plantinhas, que isso ajuda muito também, tá? E já agradeço muito, minha amiga, o seu comentário, espero ter ajudado.